Alguns costumam dizer que os anos 80 foram marcados por exageros e escolhas estranhas, cheios de cabelos armados, roupas em tons fluorescentes e carros que buscavam chamar a atenção de qualquer jeito. Mas, por trás desse visual que hoje pode até parecer duvidoso, existiam verdadeiras joias da engenharia que o tempo acabou deixando de lado. Esses modelos não estampavam os posteres de quarto nem eram exibidos nas séries de TV mais famosas da época, mas tinham soluções técnicas impressionantes e um charme único. E é justamente sobre eles que vamos falar agora, resgatando a importância que merecem. 10ª posição, Isuzu Impulse Turbo. Isso mesmo, a Isuzu não fazia apenas caminhonetes. Em 1987, a marca surpreendeu criando um coupé que parecia ter saído direto de um filme futurista. O desenho veio das mãos de Giorgetto Giugiaro, o mesmo gênio que deu vida ao Volkswagen Golf original e ao Lotus Esprit. Mas o que realmente tornava o carro especial era o fato de ter sua suspensão ajustada pela Lotus, sim, a mesma Lotus famosa por transformar direção em arte. O motor era um 4 cilindros de 1,6 litro turbo que entregava 140 cavalos de potência. Pode soar modesto hoje, mas o carro pesava pouco mais de 1.100 quilos. Isso somado ao painel digital, ao computador de bordo e até ao sistema que monitorava a pressão dos pneus já em 1987 fazia dele um verdadeiro salto no tempo. O problema? Quase ninguém sabia pronunciar Isuzu, e muito menos que a marca produzia esportivos. Os compradores simplesmente passavam direto para ver os Toyota Celica. Apenas cerca de 4.000 unidades chegaram aos Estados Unidos, e encontrar uma hoje é praticamente missão impossível. O desempenho era respeitável para a época, acelerava de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 8 segundos. Mas o destaque estava mesmo nas curvas. Graças à geometria da suspensão trabalhada pela Lotus, o Impulse conseguia humilhar esportivos de tração traseira em estradas sinuosas. A direção respondia rápido, com apenas 2,7 voltas de batente a batente, transmitindo cada detalhe da pista. As linhas aerodinâmicas tinham um coeficiente de arrasto de 0,34, resultado de testes em túnel de vento. E, dentro, o carro exibia não só um painel digital avançado, mas até um equalizador gráfico para o som, um luxo quando a maioria dos carros ainda usava rádios em FM simples. Infelizmente, a Isuzu nunca soube vender essa joia. Enquanto Honda e Toyota criavam lendas, a marca ficava limitada à imagem de fabricante de caminhonetes. O Impulse merecia mais, pois foi um dos grandes segredos dos anos 80 e, para quem conheceu, antecipava a revolução dos pequenos esportivos inteligentes que brilhariam nos anos 90. 9ª posição, Mitsubishi Starion ASI. Ou seria Stallion? Até hoje existe a dúvida, já que dizem que o nome nasceu de uma pronúncia equivocada de um engenheiro japonês. Mas, sinceramente, isso pouco importa. O que realmente vale é que esse carro foi a resposta direta do Japão ao Porsche 944, e que resposta! Com paralamas largos e angulosos, parecia ter sido desenhado com régua em um sonho futurista. Debaixo do capô, havia um 4 cilindros turbo de 2,6 litros com tração traseira. Na versão SIR, entregava 188 cavalos de potência e quase 290 Nm de torque. Números que impressionam até hoje. Em 1988, ele era uma verdadeira arma, capaz de deixar Corvette para trás em arrancadas de semáforo. O quarto de milha era cumprido em pouco mais de 15 segundos. Curiosamente, muitos nem sabiam que dirigiam um Mitsubishi, já que nos Estados Unidos ele também foi vendido como Chrysler Conquest. O que tornava o Starion realmente especial eram detalhes que estavam à frente do seu tempo, como a suspensão ajustável em 3 modos, macio, intermediário e firme. A versão Videbody SR parecia ter fugido de um rally do Grupo B, com caixas de roda que aumentavam em mais de 12 centímetros a largura total. Não era discreto, e nem queria ser. Era o Japão mostrando que sabia fazer esportivo de respeito. Claro, tinha seus problemas, o turbo podia falhar se não fosse resfriado corretamente. Mas quando estava em ordem, entregava uma experiência mágica. Hoje, achar um Starion original e bem cuidado é como encontrar um unicórnio viciado em academia, raríssimo. Ao longo de 8 anos, pouco mais de 33.000 unidades chegaram ao mercado americano. Mesmo assim, ele deixou seu legado, servindo de base para ícones como o Mitsubishi 3000 GT e, mais tarde, o Lancer Evolution. O DNA agressivo desse carro ainda pode ser visto em cada Mitsubishi esportivo que veio depois. 8ª posição, Mercury XR4T. Só de tentar explicar o nome em uma conversa já era suficiente para perder a atenção de qualquer um.
Era vendido como Mercury, mas na verdade vinha da Europa, produzido pela Ford na Alemanha e conhecido lá como Sierra. Enquanto alguém tentava entender essa confusão, acabava deixando passar um carro que tinha muito mais a oferecer do que parecia. Basicamente, era a Ford trazendo seu hot hatch europeu para os Estados Unidos, só que com um tempero extra de potência. Ele vinha equipado com o mesmo motor 2,3 litros turbo de 4 cilindros usado no Thunderbird Turbo Coupe. Eram 175 cavalos enviados às rodas traseiras e aquele aerofólio traseiro em 2 andares que parecia obra de alguém obcecado por aerodinâmica, ou simplesmente pelos exageros típicos dos anos 80. E funcionava. O chassi era brilhante, digno de rivalizar com a BMW. O câmbio manual de 5 marchas era preciso, a direção tinha respostas instantâneas e a velocidade máxima passava dos 210 km por hora, quando a maioria dos modelos americanos mal chegava a 160. O grande problema foi o nome esquisito e a forma desastrosa de vender o carro. A Ford tentava empurrar um esportivo europeu de $20 mil em concessionárias Mercury que estavam acostumadas a negociar sedãs de luxo para aposentados. Resultado, as vendas minguaram. Para piorar, os primeiros anos sofriam com o turbo cheio de atraso e um interior que parecia montado sem pensar no motorista. Em 1988, boa parte disso já estava corrigida, mas era tarde demais. Apenas 42 mil chegaram ao mercado americano até o fim da produção em 89. Hoje, o XR4T é cultuado por quem conhece seu verdadeiro valor, um esportivo que unia o espírito da BMW Série 3 com a ousadia de uma festa dos anos 80. O acerto da suspensão, McPherson na frente e braços semi-arrastados atrás, fazia o carro parecer vivo, comunicativo e pronto para brincar em qualquer curva. E aquele 4 cilindros turbo, apesar do atraso, era um prato cheio para preparadores. Com simples ajustes passava facilmente dos 200 cavalos, mostrando que o carro tinha muito mais potencial do que o mercado da época conseguiu enxergar. 7ª posição, Dodge Daytona Shelby Z. Parece improvável imaginar Carroll Shelby, ícone dos V8 de tração traseira, assinando um coupé esportivo com tração dianteira nos anos 80. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O resultado foi o Dodge Daytona Shelby Z, um carro que fugia completamente da fórmula tradicional, mas entregava algo surpreendente. Sob o capô, havia um motor 4 cilindros turbo de 2,2 litros, gerando 174 cavalos de potência. Não era um número absurdo, mas com pouco mais de 1.270 quilos e um acerto de suspensão feito pelo próprio Shelby, o carro mostrava do que era capaz. Em 1987, o Daytona conseguia alcançar 0,88 de força G em testes de curva, território dominado por Porsche. Isso sem falar nos detalhes técnicos de respeito, amortecedores ajustáveis, diferencial de deslizamento limitado e desempenho que não fazia feio. De 0 a 100 km por hora em 7,5 segundos e o quarto de milha em 15,6 segundos, números que envergonhavam muitos muscle cars da época. Mas o verdadeiro trunfo era outro: preço. Enquanto o mundo sonhava com Ferrari e Porsche, a Dodge oferecia um esportivo legítimo por menos de $15 mil. Claro, havia o estigma. Continuava sendo um Dodge, com tração dianteira, e isso afastava parte do público. Mas para quem enxergava além do emblema, era simplesmente a pechincha esportiva da década. Hoje, os Shelby Daytona começam a ser reconhecidos e os exemplares bem preservados já despertam interesse entre colecionadores. Pouco mais de 1.000 unidades foram produzidas em 87, o que os torna raros. Porém, o impacto foi enorme, provaram que esportivos de tração dianteira podiam ser levados a sério. E, acima de tudo, mostraram que Carroll Shelby tinha talento para extrair diversão e performance de qualquer plataforma que caísse em suas mãos. 6ª posição, Toyota Celica All-Track Turbo. Muito antes de o mundo conhecer o Subaru WRX ou o Mitsubishi Lancer Evolution, a Toyota já tinha criado sua própria arma de rally disfarçada de carro de uso diário, o Celica All-Track Turbo. A marca precisava de um modelo competitivo para as provas de rally, então pegou o Celica comum, instalou tração integral permanente, adicionou um turbo ao motor 2 litros de 4 cilindros e nasceu um verdadeiro caça-gigantes. Ele entregava 190 cavalos de potência, quase 270 Nm de torque e contava com um sistema de tração integral capaz de distribuir força entre os eixos de forma inteligente. Diferente de muitos sistemas rudimentares da época, o do Celica era avançado, digno de competição.
no uso diário, acelerava de 0 a 100 km por hora em 7,7 segundos, nada extraordinário em linha reta, mas esse carro não tinha como objetivo arrancadas impressionantes. O grande diferencial era poder usar toda a potência em qualquer condição, chuva, neve ou cascalho, ele simplesmente agarrava o asfalto e seguia em frente. O mais genial era o disfarce. Por fora, parecia apenas mais um Celica, com algumas entradas de ar a mais e um discreto scoop no capô. Um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Infelizmente, o público dos anos 80 não estava pronto para entender isso. Se alguém queria tração integral, corria atrás de um Audi 4. Se buscava esportividade, a preferência era por tração traseira. Resultado: apenas pouco mais de 8.000 unidades foram vendidas nos Estados Unidos. Hoje sabemos o quanto isso foi um erro, porque esse carro abriu caminho para esportivos modernos como o Nissan GT-R e o Volkswagen Golf R. Localizar um exemplar original é cada vez mais raro, já que muitos foram parar em competições, sofreram acidentes ou foram modificados até perder a identidade. Mas os que restam estão finalmente recebendo o respeito que merecem. Afinal, não era apenas um bom carro com tração integral, era um dos melhores esportivos para dirigir nos anos 80. E a prova está nos resultados. O Celica brilhou nos ralis, deu títulos de pilotos e de construtores para a Toyota e transformou Carlos Sainz em lenda. Cada versão de rua carregava esse DNA vencedor, mesmo que, à primeira vista, parecesse apenas mais um Celica comum. Quinta posição, Buick Grand National GNX. Talvez o carro mais intimidador que já carregou o emblema da Buick. Todo preto, sem cromados, com uma presença que transmitia pura agressividade. Em 1987, a marca decidiu se despedir da plataforma G-Body de forma épica e chamou a ASC McLaren para ajudar no projeto. O resultado foi o GNX, sigla para Grand National Experimental. Apenas 547 exemplares foram produzidos, cada um numerado, pronto para assustar qualquer rival que ousasse alinhar ao lado em um semáforo. Os números oficiais já impressionavam: 276 cavalos vindos de um motor 6 cilindros em V de 3,8 litros com turbo. Mas todo mundo sabia que a fábrica subestimava esses dados, na prática, eram mais de 300 cavalos. O torque chegava a quase 490 Nm já a baixíssimas rotações. Isso fazia o carro acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 4,6 segundos. Para se ter ideia, na época, era mais rápido que uma Ferrari F40 nessa faixa de velocidade. O quarto de milha era cumprido em 13,4 segundos, a 167 km por hora. Números de supercarro em um Buick que dividia base com o regal da sua avó. E não era só em linha reta. O GNX recebeu suspensão retrabalhada, barras estabilizadoras maiores, novos pontos para os amortecedores traseiros e até uma barra panhard para melhorar a estabilidade. Claro, não chegava ao refinamento de um Porsche, mas era incomparável a qualquer outro Buick. O problema é que ficou bom demais, deixava o Corvette e outros modelos da própria GM constrangidos. A solução? Encerrar a produção junto com o fim da plataforma G-Body. Hoje, o GNX é peça de colecionador, com unidades de baixa quilometragem sendo vendidas por valores de 6 dígitos. Mais do que o último muscle car clássico, ele representou a ponte entre a era da cilindrada bruta e a era do turbo. Cada detalhe foi pensado: rodas exclusivas, mostradores analógicos para monitorar pressão do turbo, calibração especial da transmissão. O GNX não era apenas uma edição especial, era um adeus digno a uma época, e uma prova de que velocidade podia vir em diferentes formas. Quarta posição, Porsche 944 Turbo S. Todo mundo já ouviu falar do lendário 911, mas no fim dos anos 80 a Porsche lançou um carro que, em muitos aspectos, foi ainda mais impressionante. O 944 Turbo S, curiosamente, acabou esquecido com o tempo. Esse modelo representava a experiência da marca com motor dianteiro levada ao limite. Trazia um 4 cilindros de 2,5 litros com turbo, entregando 247 cavalos de potência. Mas o destaque era o torque, 350 Nm disponíveis já a partir de 2.000 rotações, superando até os 911 da época. Esse não era um turbo temperamental que só respondia em altos giros, era um verdadeiro martelo, sempre pronto. O Turbo S era a evolução natural do 944 Turbo, equipado com freios maiores herdados do 928, suspensão mais rígida e diferencial de deslizamento limitado de série. Era a Porsche criando um esportivo de motor dianteiro capaz de rivalizar diretamente com o 911, e, em muitos sentidos, conseguindo.
Fazia de 0 a 100 km por hora em 5,5 segundos e chegava a uma velocidade máxima de 261 km por hora. Mas os números eram apenas parte da história. O segredo estava no equilíbrio perfeito de 50 por 50 de distribuição de peso. Graças ao layout transaxle, o câmbio ficava na traseira, contrabalançando o grande 4 cilindros na frente. Em estradas sinuosas, parecia que a Porsche tinha reinventado as leis da física. O carro era estável, comunicativo e ágil, deixando esportivos mais caros para trás. O problema? Não era um 911. Puristas torciam o nariz, dizendo que um Porsche de verdade deveria ter o motor no lugar errado. Pura teimosia, porque o 944 Turbo S foi um dos melhores carros já feitos pela marca. Hoje, os preços estão disparando, com apenas cerca de 1.000 unidades tendo chegado aos Estados Unidos. Além de tudo, o 944 Turbo S mostrava a capacidade técnica da Porsche como nenhum outro. Seu enorme 4 cilindros, o maior motor 4 cilindros em produção na época, era refinado e equilibrado. O sistema de turbo era avançado, com vastegate integrada e gerenciamento de pressão bem calibrado, o que o tornava dócil no uso diário, sem perder o caráter de um verdadeiro Gran Turismo rápido e devastador nas pistas. Terceira posição, BMW M5 E28. Esse foi o sedã que inventou uma categoria inteira, o dos super sedãs. Curiosamente, acabou ficando à sombra de outros modelos da marca, como o i30 M3, mas foi o M5 da geração E28 que abriu o caminho. Em meados de 1985, a BMW pegou seu sedã executivo de 4 portas e instalou nele uma versão do motor usado no supercarro M1. Um 6 cilindros em linha de 3,5 litros, com 24 válvulas e 256 cavalos de potência. Para a época, era uma insanidade. Esse carro era capaz de ultrapassar 240 km por hora e acelerar de 0 a 100 em 6,5 segundos, sempre com câmbio manual, já que, para a divisão M, esportivo de verdade não combinava com automático. O mais interessante era a descrição. Por fora, parecia apenas mais um Série 5, talvez um pouco mais baixo, com rodas diferentes, mas nada que chamasse muito a atenção. Até o momento em que esse sedã de família deixava esportivos americanos envergonhados nos semáforos. Apenas cerca de 1.200 unidades chegaram à América do Norte, todas montadas à mão, com os próprios mecânicos assinando o motor. E o motivo de ter sido esquecido está justamente no sucesso de seus sucessores. A cada nova geração, o M5 ficou mais potente, mais rápido, mais chamativo. O i28 acabou ofuscado, o que é injusto, porque ele representava a essência pura da divisão M, aspiração natural, tração traseira, câmbio manual, nenhum auxílio eletrônico. Só motorista, motor e chassi trabalhando em harmonia. Era capaz de rodar nas autobahns em velocidade de cruzeiro sem esforço, atacar curvas de montanha com precisão cirúrgica e ainda buscar os filhos na escola sem perder a compostura. Esse carro definiu o que um sedã esportivo deveria ser: desempenho confiante, sem ostentação. E, por isso, muitos consideram o i28 não apenas o primeiro M5, mas também o mais verdadeiro de todos. Segunda posição, Lancia Delta HF Integrale. Se você é americano, provavelmente vai dizer Lancia, o quê? Mas se é europeu, pode estar estranhando o fato de ele aparecer em uma lista de esquecidos. O motivo é simples: a marca saiu dos Estados Unidos em 1982. Ou seja, quando lançou aquele que muitos consideram o maior hot hatch de todos os tempos, os americanos sequer tiveram a chance de conhecê-lo. O Delta Integrale nasceu da obsessão da Lancia em dominar os ralis. Pegaram um Atibac familiar, colocaram tração integral permanente, um motor 2 litros turbo e o transformaram em uma lenda. Foram 6 títulos mundiais consecutivos no WRC e 46 vitórias, um recorde absoluto. O carro de rua era praticamente uma versão domesticada do monstro de competição, entregando 185 cavalos na configuração de 8 válvulas, e chegando a 200 nas versões de 16 válvulas. As caixas de roda alargadas davam ao carro um visual musculoso, quase como se usasse ombreiras, e funcionava, porque era tão agressivo quanto parecia. Na prática, ele era imbatível em qualquer condição: asfalto seco, chuva, neve ou estrada de terra. Em pistas sinuosas, deixava supercarros no retrovisor. A direção exigia esforço, o turbo tinha atraso, o conforto era mínimo, mas a recompensa era enorme para quem aceitava o desafio. Enquanto os americanos lidavam com hot hatches mornos, a Europa vivia o auge com esse carro de rally homologado para as ruas.
Importar um exemplar para os Estados Unidos hoje é caro e burocrático, mas quem consegue garante um dos maiores carros de entusiasta já produzidos. Ao longo dos anos, o modelo evoluiu, do 8 válvulas para o 16 válvulas, depois Integrale, Evoluzione e Evo 2. Cada etapa trouxe mais potência, mais largura, diferenciais mais avançados, chegando a 215 cavalos e pneus dignos de um carro de grupo B. Porque, no fundo, era exatamente isso, um carro de rally para as ruas, só que lançado alguns anos depois da categoria mais insana da história. Primeira posição, Renault 5 Turbo 2. Chegamos ao topo da lista com um dos carros mais geniais, e esquecidos, dos anos 80, o Renault 5 Turbo 2. E não estamos falando do Renault 5 GT Turbo comum, que era apenas um hot hatch divertido. O Turbo 2 era outra história, uma verdadeira loucura sobre rodas. A Renault queria competir nos rallies, então pegou seu Atibac simples, desmontou completamente e o reconstruiu com motor central, tração traseira e paralamas gigantes para abrigar rodas de competição. O resultado parecia um Renault 5 turbinado na academia. O Turbo 2 era a versão mais acessível do primeiro turbo. Ainda era feito à mão e mantinha a configuração de motor central, mas trazia portas de aço no lugar das de alumínio e um interior um pouco menos sofisticado. O motor de 1,4 litro não parecia muito à primeira vista, mas com o turbo soprando 18 libras de pressão, gerava 160 cavalos em um carro que pesava menos de 900 quilos. O resultado? Em 1985, um Renault que fazia de 0 a 100 km por hora em 6,5 segundos. Para a época, simplesmente inacreditável. Mas o verdadeiro charme não estava nos números. Era a experiência. O motor posicionado logo atrás dos bancos, soprando e assobiando o tempo todo, o câmbio de engates curtos exigindo atenção constante, a direção que transmitia cada detalhe do que os pneus dianteiros estavam fazendo. A forma como o carro mudava de direção era quase de kart, um kart rápido, raivoso e selvagem. Era viciante, mas também implacável. Quem passava do limite descobria isso rápido demais. Não era um carro para motoristas casuais, mas sim para apaixonados de verdade pela condução. Foram produzidas cerca de 3.000 unidades, nenhuma vendida oficialmente nos Estados Unidos, deixando uma geração inteira de entusiastas sem acesso a essa joia. Hoje, os preços dispararam, mas ainda são baixos comparados à experiência que o carro entrega. O Turbo 2 é um legítimo homologation special com motor central e tração traseira, um pedaço da história do rally que pode rodar nas ruas. É a prova de que, nos anos 80, até uma marca modesta podia enlouquecer de vez para conquistar vitórias no domingo.